Olá, eu sou o Lucas Teófilo, aluno da disciplina Práticas de Encenação e o processo Rotas de Fuga é exibido na mostra Travessias da Cena sob minha direção e vou falar um pouquinho sobre o processo de montagem de Rotas de Fuga. Eu escolhi desde o semestre passado partir de um texto de Chico Buarque de Holanda, que é Os Saltimbancos, e aí no semestre passado eu fiz um experimento com o Saltimbancos mesmo, com texto e músicas e tal. E dessa vez as coisas se encaminharam para outro lugar, por isso o nome é diferente, por isso não é mantido o texto, não é mantido ah, nenhuma frase do texto e nenhuma música do Chico Buarque, ele também não é creditado como dramaturgo, né? Porque ele foi um ponto de partida, o principal, óbvio, mas apenas um dos pontos de partida. E ah, esse nome se deve a uma questão das rotas de fuga traçadas pelas quatro personagens. O número de personagens se manteve, é baseado nos Saltimbancos, né? E eu fui um dos atores também, um dos quatro atores, são dois atores e duas atrizes. E nós decidimos partir de algo chamado frases-ação, que eu chamei de frase. Na verdade, fui eu mesmo que chamei, eu que propus, chamado frases-ação, que é baseado nos livros da Yoko Ono, que ela tem seus poemas-ação, que são poemas a serem interpretados, né? Interpretados assim, a serem vivenciados, a serem postos em ação. E aí essas frases-ação foram um dispositivo dessa direção remota. A gente não fez direção presencial, a gente até se reuniu uma vez para gravar músicas. Essas músicas acabaram nem entrando no processo final, né? E essas frases-ação, na verdade, fariam parte de uma série, né? Seriam episódios, acabou que ficou só um episódio que eu chamo de episódio piloto, porque tanto ele pode ter continuação como ele pode não ter continuação, né? Para quem conhece esse termo das séries, né? Do universo cinematográfico, enfim. Audiovisual, na verdade, né? Do universo audiovisual que a gente tanto consome, né? E é isso, é um desafio, assim, né? Dirigir audiovisual, porque querendo ou não, tem tem uma questão audiovisual. Mas aí eu propus essa frase ação principal para esse episódio piloto, que é como fugir do opressor, e três frases ação secundárias, que são arrumar a mala, se olhar no espelho, pegar na maçaneta. Mas aí, pedagogicamente, eu também propus outro atravessamento para os atores, que foi o da desobediência. Então, eles tanto podiam seguir esses meus direcionamentos, como eles poderiam, a partir disso, fazer outra coisa. E eles propuseram outras coisas, e essas outras coisas me provocaram enquanto diretor, e o resultado é esse vídeo, que também foi meu TCC. Eu escolhi escrever também a partir disso. E é interessante como os acontecimentos atravessam, né? O vídeo, as notícias sobre os absurdos que o presidente tem causado no país. ah, Mas esse não é o motivo da fuga, né? Na verdade, o motivo da fuga ele não aparece. E como eu escrevo no meu TCC, não existe diálogo, não existe um motivo, existem pistas, né, desse motivo. E não se sabe para onde eles vão, né? Só se sabe que eles fogem, são quatro pessoas que fogem, né? E o professor Francis, ele falou uma coisa que eu achei interessante, né? Que é um vídeo, é uma cena, é um protótipo de algo, não sei nem como chamar. Eu chamo no meu TCC de teatro filmado, baseado nas ações, né? É baseado em ações. Então as ações elas contam ou não, mas elas mostram ou não uma história, né? É bem difícil fazer teatro filmado, e eu também escrevi um pouco sobre isso no TCC, porque a gente não tem essa preparação no curso, né? A gente não tem
A gente não tem expertise em audiovisual. Alguns de nós, talvez, que sejam mais atentos a isso, mas eu, por exemplo, não tenho. Apesar de já ter participado como ator de audiovisual, mas é um desafio duplo para mim, né? Dirigir e dirigir remotamente. Na verdade, triplo. É bem mais, mas assim, a princípio dirigir não é o que eu sou acostumado e nem pretendo. Dirigir remotamente e dirigir remotamente algo que é audiovisual, não é só dirigir remotamente. É dirigir remotamente. Se fosse dirigir remotamente teatro, talvez fosse mais fácil, né? Talvez a gente estivesse mais em casa. Não, ok, vou dirigir remotamente, mas é um resultado teatral, então eu já. Não, é um resultado de algo que vai ficar aqui nessa telinha, nesse quadrado. Então foi bem desafiador, sobretudo nessas angústias, né? Que atravessam esse momento que a gente está vivenciando, né? De pandemia e que a gente espera que esteja tendo um fim, né? Apesar da variante, das variantes. Foi difícil, né? Não é simples. Não é simples fazer. Eu não sei se eu gosto do resultado, eu acho que não é uma questão de gostar, mas é uma questão de se experimentar. Se tem uma coisa que eu aprendi e que eu escrevi também sobre isso no TCC, é sobre como operar na precariedade, né? E eu acho que esse foi um desafio comum a todos os meus colegas, que é como operar na precariedade. E o que eu levo para isso, para a minha vida como professor mesmo. Eu acho que é uma constante operar na precariedade na escola pública brasileira. E é um desafio a ser superado, mas a princípio é algo que a gente vai encontrar, que quem for professor, né, artista, pesquisador, docente, como diz o curso, vai se deparar com essa questão da precariedade. Ok, a precariedade está aqui, o que eu faço com ela? Como eu vou operar na precariedade sem machucar as pessoas, mais do que as coisas que já se impõem, já machucam, né? Isso também foi uma questão nesse momento de pandemia. Eu não queria molestar as pessoas que já estavam sendo molestadas pela vida, né? Por essa, por essa precariedade brasileira mesmo, mundial, mas mais brasileira. A nossa questão a gente não está vivendo o apocalipse. A gente está vivendo a, a, a consequência da escolha de um péssimo presidente, porque o resto do mundo já está saindo dessa pandemia já faz tempo, as questões econômicas estão sendo revistas já faz tempo e a gente não. O nosso jugo não é um vírus, o nosso jugo é um presidente, né? É um presidente e, claro, seus comparsas, todas as pessoas que o sustentam e que o colocaram lá e que não o tiram de lá, né? Porque ele já deveria ter... Eu acho que tô falando de tudo isso porque tudo isso atravessa o meu trabalho também, né? De uma forma ou de outra. Como uma a frase que diz, fala dos milhões de desempregados, das milhões de pessoas em estado de miséria total, absoluta, né, que é a fome. A gente chama de fome quando a pessoa ela tá em completa miséria. E de um presidente que não lida com isso, mas que lida com as crises que ele mesmo coloca e faz as coisas orbitarem em torno dessa crise, né? É isso que a gente vivencia. E é importante falar sobre isso em algo que fique registrado, num contexto de uma universidade, num contexto de um curso de uma universidade federal, né? Eu tenho falado que eu vou ter um diploma com a assinatura desse crápula, né? Porque eu vou me formar, tô me formando agora. E, bom, é isso.